Muito bom dia, irmãos, muito bom dia, irmãs. Como é que estão vocês? Tudo bem? Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui, para que a gente possa conversar acerca do momento que nós estamos vivendo hoje, que deve ser um momento mais de consolação, a nossa mensagem, do que uma mensagem de preocupação, de aflição. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a espiritualidade de luz que nos conduz, que nos auxilia, que nos ampara nesse momento de reflexões, de estudos, de análises e, acima de tudo, de superação dos sofrimentos individuais. Nós temos visto, ao longo de toda essa jornada, um aumento significativo nas aflições individuais. E eis que é importante que nós estejamos atentos às mensagens que nos chegam. Todas as profecias, todas as revelações trazidas pelos profetas, como o próprio Jesus nos disse, né? Eu não vim destruir a lei e os profetas, e sim fazê-las se cumprir. E em todas as mensagens, em todas as profecias, elas convergem em um ponto comum, que é justamente o momento da transição, que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Nós passamos recentemente e ainda estamos vivenciando as agruras de uma pandemia que ceifou muitas vidas e que já ceifou também vidas de pessoas que se encontram encarnadas, porque o estado psicológico, o estado emocional das pessoas não é mais o mesmo. As pessoas se transformaram de uma forma muito profunda. Mas eis que Joana de Ângeles nos trouxe uma mensagem muito bela, e eu vou até colocar o link aqui na descrição. Eu peço que vocês atentem e estudem essa mensagem. Eis que Joana de Ângeles veio até nós e nos trouxe a revelação do que seria o papel da pandemia, do coronavírus. Um processo de resgate coletivo. Apesar de muitos não aceitarem, apesar de muitos até hoje não terem entendido e não terem aceitado a perda dos entes queridos, mas é importante deixar claro que se trata de um resgate coletivo. Se trata de um processo de cura da alma em larga escala. E todas as pessoas que foram conduzidas ao plano superior por intermédio do coronavírus estavam cientes, estavam de acordo. E era esse o planejamento individual. Este é um processo de aprendizado, é um processo de regeneração para cada um de nós. Seja porque familiares desencarnaram, seja porque sequelas ficaram, seja porque pessoas queridas estão em estado psicológico abalado, principalmente a população mais idosa. E muitos jovens também. É importante deixar claro que os jovens também vêm sofrendo bastante emocionalmente, até por causa de todo o desdobramento envolvendo o coronavírus. O isolamento social, as restrições financeiras, as restrições de trabalho, não é? Essa questão, retornando à questão das perdas dos entes. Então existe uma série de fatores que provocou nas pessoas, de fato, uma transformação muito profunda. E infelizmente, a imensa maioria das pessoas não se atentou para a grande mensagem vinda dos céus a respeito do coronavírus. Não é? Muitas pessoas se apegaram ainda de forma muito resistente nas questões materiais, nas questões da visão restrita da vida como sendo a única. Não é? Porém, o resgate pelo que passaram os espíritos que desencarnaram, e todos foram muito bem socorridos, diga-se de passagem, porque este era o plano, este era o planejamento. Então o resgate escapa aos olhos da maioria das pessoas, não é? Então, com a nossa visão restrita, se submeteu ao que seria um holocausto, ao que seria realmente uma perda irreparável. Sendo que cada espírito, nós precisamos entender que cada espírito, cada célula, possui os seus interesses e possui as suas necessidades.
Então o espírito aceita desencarnar dentro de um processo de recuperação coletiva, dentro de um processo, dentro de um fenômeno global previsto. E eis que essas entidades, para resgatar pendências anteriores, aceitaram esse processo e cientes de que teria uma grande carga psicológica, uma grande carga energética na história. Mas eis que o coronavírus ele vem cumprindo a sua etapa. Não é? E então chegamos em um momento crucial, que é, e agora? O que acontecerá de agora em diante? A imensa maioria das pessoas pensa e ainda está apegada ao fato de retornar à vida como ela sempre foi. Mas nós temos a ciência de que a vida como ela estava sendo conduzida não estava boa. Não estava conduzindo para um plano de evolução. As pessoas estavam muito acomodadas. Estávamos todos em uma zona de conforto muito grande. E eis que esse choque previsto, inclusive nas profecias, por isso que eu citei a profecia, e eu vou trazer aqui no instante uma revelação do Apocalipse de João, que é um livro muito bem estruturado em termos desse processo de avanço. Então a nossa visão restrita não permitiu compreender, porque este fenômeno já estava previsto que iria ocorrer. E eis que agora a humanidade retorna e se mantém arraigada com as mesmas práticas, com os mesmos hábitos, querendo retomar as suas estruturas materiais, focado basicamente nas questões de riqueza, nas questões de patrimônio. Não é? As pessoas estão muito preocupadas com o desemprego, isso é claro, isso é notório, porque nós precisamos do emprego. Mas em nenhum momento vem surgindo nas mentes das pessoas a necessidade de entender que mensagem celestial, podemos assim dizer, que mensagem universal foi trazida e como absorver essa mensagem. E eis que nós vamos entrar agora em um segundo momento, por isso que é importante nós entendermos, porém de uma forma para fortalecer a nossa fé e não para potencializar a aflição. Nós entraremos agora em uma jornada mais complexa. Isso já está previsto, isso já está escrito. Isto já está se confirmando. Nenhuma mensagem, nada que nos foi trazido pelos profetas ficou sem se cumprir. Nada, absolutamente nada. Inclusive em datas, em contagens de períodos. Por que não se ficou sem se cumprir? Pelo simples fato de que as revelações que foram chegadas aos espíritos, aos profetas, foram mensagens de cunho mediúnico, eles eram médiuns, os profetas eram médiuns e receberam essas revelações dos anjos dos céus, dos espíritos bem-aventurados que acompanham o planejamento da vida humana na Terra aqui sob o governo de Jesus. E então, nós chegamos hoje em um momento crucial onde está ocorrendo justamente aquela separação que o próprio Jesus anunciou, a separação do joio e do trigo. O que significa a separação do joio e do trigo? Significa que aqueles que estiverem alinhados com os propósitos de elevação espiritual, com a sua aura, com o seu eu espiritual, alinhado para permanecer em um planeta regenerado, serão o trigo. Todos aqueles que tiverem o que as profecias chamam da marca da besta, o que é a marca da besta? Aqueles que estão ainda vinculados à besta. O que é a besta? A besta não é o diabo, não é Satanás, não tem um nome. A besta é a personificação do mal, a personificação da inferioridade. Então todos aqueles que tiverem vinculados de uma forma ou de outra ao mal, esses serão o joio. E o joio já vem sendo expurgado do nosso planeta, não é de agora, desde há muito tempo. Nós estamos agora vivendo um momento, observem as matérias, observem as notícias, mas se você crê em Deus, você não precisa nem se apegar nas matérias, você não precisa nem se apegar nas notícias. Mas observe as notícias e você verá que já está sendo anunciada uma segunda pandemia, porém
em proporções muito mais catastróficas, podemos assim dizer, do que a pandemia do coronavírus. Começaram a ser lançadas as sementes da pandemia da varíola. Já surgiram novos casos. Já tem 6 casos no Canadá. E, segundo os primeiros relatos, ainda se dá a contaminação por intermédio de um animal para o homem. Mas no momento em que esse processo começar a se contagiar pelo homem, do homem para o homem, os relatos médicos é de que a pandemia de varíola ela é muito mais catastrófica do que a pandemia de coronavírus. E eis que o mundo entrará novamente em ebulição, entrará novamente em restrições, entrará novamente em processos duríssimos para as pessoas. E aí eu lhe pergunto, você está preparado? Você está preparada? E quais são os requisitos para que a gente esteja preparado ou não preparado? Entender de fato que tudo que ocorre conosco são resgates. Tudo o que acontece conosco, no corpo e na mente física, na mente orgânica, são resgates da alma. E hoje nós vemos uma imensa maioria de pessoas que ainda resistem sequer a se conhecerem, a sequer se entenderem como pessoas, ainda arraigados a sofrimentos íntimos, que já não nos cabe mais, porque aí coloca em exposição que a fé que a pessoa diz que tem, não existe fé nenhuma. Porque se Jesus nos disse, não tem mais, ó pequeno rebanho, buscai antes o reino dos céus, e todas as coisas que você busca, que são as coisas materiais, lhe serão acrescentadas, mas primeiro é o reino dos céus. Como que a gente vai buscar o reino dos céus? Através da caridade, através do amai-vos uns aos outros, através de amar a Deus, através de ter a fé verdadeira, e isso não está ocorrendo em toda a totalidade. Então nós estamos vendo pessoas com um sofrimento, cada uma com seu sofrimento, é respeitável, mas é importante fortalecer a fé para superar essas atribulações, porque outras mais sérias virão. E se outras mais sérias virão, você tem que estar fortalecido, fortalecida para superar, para suportar, porque é o processo de separação, é o processo de seleção. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus já sabe que a grande maioria das pessoas vai sucumbir. Mas de que lado você está? Você está do lado dos que vão vencer? Ou você está do lado dos que vão desistir? Então, todo apego material, e isso quando a gente fala, não é prodigalidade, abandonar a vida material e viver no mato como bicho, não é isso. É você entender que a verdadeira vida não é a vida material. É você compreender que o que você tem da matéria não é seu. Isso ficará aqui, o que você levará é a sua alma e os aprendizados que você tiver conquistado. Será que é tão difícil compreendermos isso? E os Espíritos vêm há milênios nos dizendo, nos preparando para esse momento e nós resistindo em aceitá-lo. Então eis que virão, gente, nos próximos anos, nas próximas décadas, isso não é um processo de cura rápida. Eis que virão fenômenos, eis que virão momentos de resgates coletivos em largas proporções. E nós ainda estamos aprisionados a sentimentos mesquinhos, a sentimentos pequenos, frustrações que não são as verdadeiras frustrações. Então nós devemos estar preparados para o que vem de maior. Coisas grandes irão de fato acontecer no planeta e que irão abalar profundamente as nossas convicções. Irão abalar profundamente o nosso verdadeiro sentido de existência. Aquele que não estiver preparado para o entendimento da vida espiritual, da vida universal, a vida em Cristo, não suportarão, porque já demonstraram que não conseguirão suportar. Mas ainda há tempo.
Porque, queira ou não, se você está aqui vendo, se você está ouvindo essa mensagem, é porque você superou esta passagem, você não estava nesse grupo que iria resgatar pelo Covid. Então ainda tem coisa para ser resgatada aqui ainda nessa existência. Ainda tem deveres a serem feitos aqui. Então não desista agora. Porque muita coisa ainda tem para correr. Então eu estou aqui com o livro Apocalipse de João, no capítulo 16. No capítulo 16. O que João Evangelista nos diz a respeito deste momento que nós estamos vivendo agora? E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aí aqui ele já deixa claro o que é que ele quer dizer aqui. Que o mal permitido por Deus, ele só afligiu aqueles que estavam alinhados com o mal. Ah, mas eu não sou uma pessoa má, eu não faço o mal. Mas se você não faz o bem a si e ao outro, se você não está alinhado ou alinhada às verdades universais, você não está com Cristo. Ele já nos disse isso. Quem não é comigo é contra mim. Então, ou você está com Jesus ou você não está. Estar em cima do muro é a mesma coisa que estar fora de Cristo. Então, o que ele diz aqui? Que só foi atingido, por mais que as pessoas tenham desencarnado pelo coronavírus, as pessoas que foram, elas aceitaram o jugo. Elas aceitaram a prova. Outras sofreram e sofrem, continuam sofrendo, atrapalhando o resgate de quem já foi. Porque essas pessoas sabiam o que iria acontecer e o desencarne foi muito simples. Não doeu para ninguém, ninguém se traumatizou com isso. Então o processo da transformação, o processo do desencarne foi um dever cumprido, sob a graça do Pai. Então ele já nos disse aqui de cara que só quem foi afetado é quem não compreendeu. E se você não está alinhado com Jesus, você não compreende as coisas do céu. Não compreende. E se você não está alinhado com Jesus, você está alinhado com quem? Compreende? Então, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreram todos os animais marinhos. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, nas águas que se tornaram em sangue, e ouviu o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgastes estas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tens dado a eles sangue para beber, porque o merecem. E ouvi uma voz alta do altar dizer: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Que água você quer beber? A água é o símbolo da vida. A água é o símbolo da ligação do homem com o espírito. Nós somos água. Que ligação é essa que você está estabelecendo com o espírito, hein? Ficou a dúvida? Então vamos lá. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e este queimou os homens com seu fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, porém não se arrependeram para lhe darem glória. Aqui você já vê, sabe o quê? Essa representação da má interpretação e da má aceitação do homem para com as coisas de Deus. As pandemias, as dores, as dificuldades, elas são enviadas por Deus. E quando você se lamenta, quando você resmunga, quando você entra em estágio de sofrimento profundo e se volta contra a providência, você está agindo justamente dessa forma aqui. Homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus. Se voltaram contra Deus. Como é que pode? Levou... Meu fulano morreu. Isso não é justo. Isso é blasfemar contra Deus.
E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O seu reino se fez tenebroso e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derrubou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. O processo da escassez, o processo da perda, é um processo de preparação para a bonança que vem no baixo, para a bonança que vem na falta. Porque se você tem 10 e lhe tiram os 10, e você passa um tempo sem os 10, você passa o tempo com nada, e lhe dão um, você dá glória a Deus, não é isso? Não é assim que funciona? E da boca do dragão, que é a personificação do mal, o dragão, a besta, é a personificação do mal. É o mal em si, é o império do mal, não é uma pessoa, não é o diabo, não é Satanás, porque isso não é criação de Deus. O mal é criação do homem e Deus permite para que teste a sua capacidade de resistir a ele. E da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, observe que aqui já entra a profecia, e isso é importante a gente prestar atenção, porque o mal se fantasia do bem, para levar as almas, para iludir as almas. Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, que dizem, no caso, o que seria operar sinais? Dizem que fazem maravilhas, dizem que fazem os prodígios, e a humanidade acredita neles, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem são os reis de todo o mundo? Os líderes políticos, os líderes espirituais, os arrebatadores de multidões. Esses são os principais alvos dos tentáculos do mal. Por quê? Porque as pessoas seguem o que essas pessoas dizem, o que esses líderes dizem. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aí faz uma ressalva aqui, Armagedon é situado nas montanhas da Palestina. Várias batalhas, grandes e pequenas, já foram travadas nesse local, posteriores a este texto. Ou seja, o Apocalipse é uma grande profecia. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tremor forte e violento. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. O que é isso daqui? É a nova reconstituição do mundo, mas em caráter espiritual, principalmente. Em caráter espiritual. As grandes nações do mundo caíram, as grandes cidades, os grandes reinos, as grandes metrópoles, os grandes centros de suporte de espíritos encarnados e desencarnados. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, que é a personificação do mal, a origem de todo o mal, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E caiu do céu granizo sobre os homens, que pesavam 50 medidas. E os homens blasfemaram de Deus por causa dos granitos, porque sua praga era muito grande. Eu vou parar por aqui, só para você compreender o que é que nos espera neste processo de regeneração. Seremos joio ou seremos trigo? Vamos abrir mão da oportunidade que Deus nos dá, que Jesus está nos dando, de compreender as dificuldades, estarmos preparados para as dificuldades. Porque este processo que nós estamos vivenciando aqui é o processo da transição para um planeta perfeito. É o expurgo do mal que está ocorrendo. É o expurgo do mal. Você quer ser expurgado ou expurgada pelo mal? Ou você quer permanecer? Mas para permanecer precisa passar pela prova da grande obra. Algo grande está para acontecer.
E nós estamos recebendo já os sinais, está percebendo que nós estamos recebendo os sinais? Transformações continentais, mudanças climáticas, assolamento da violência no mundo, desigualdades, opressão contra os mais pobres, injustiças dos homens. Injustiça dos homens. Porque em Deus nada é injusto, nada é injusto. Aí agora olhe para a sua vida, olhe para o que lhe cerca e veja se você é ou não agraciado ou agraciada perante todas as batalhas que nós teremos que continuar enfrentando até o dia do juízo do Todo-Poderoso, que é o dia onde cada um de nós deverá prestar contas, mas não é o fim. Não é o fim. O que as pessoas falam de fim dos tempos é o fim destes tempos e o início de uma nova jornada. Mas essa nova jornada também não será clara como a luz do sol. Ela será turbulenta até o planeta se reconstruir, até o planeta se reorganizar. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é: esteja preparado, esteja preparada intimamente no Cristo, dentro do Cristo, dentro de Deus. Reflita intimamente, reflita seriamente sobre os seus valores, sobre as suas prioridades. Prepare-se espiritualmente para os momentos vindouros, para os momentos que nós já estamos vivenciando, e é um grande privilégio, sabe por quê? Porque nós estamos tendo a última oportunidade neste planeta que está se transformando em um planeta regenerado, onde o mal não imperará, onde a injustiça não imperará, onde as desigualdades não imperarão. Será um planeta perfeito? Não. Mas será um planeta livre das chagas do mal, onde você poderá confiar nos seus irmãos, onde você poderá confiar no desconhecido, onde você poderá respeitar e ser respeitado ou ser respeitada. Encha seu peito de gratidão pela oportunidade dada, para que a gente não tenha que recomeçar. Porque nós vamos recomeçar tudo que foi feito lá atrás, gente. Há milênios atrás. Vamos ter que vivenciar por todas as barbáries novamente. Se nós tivermos que vivenciar as barbáries de novo, que seja por vontade de Deus. E que seja para fazermos a obra de Deus. Mas não por penitência. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Reflete profundamente sobre tudo que a gente conversou. E fiquem na paz do Senhor Jesus.